Nesse vídeo, nós vamos continuar a falar sobre polarizabilidade. Na segunda parte, a gente vai discutir várias coisas, mas entre elas a gente vai discutir um pouquinho de dispersão. De maneira bem introdutória, é a primeira vez que isso vai aparecer para a gente vai voltar nisso muito ao longo das próximas aulas. Então, primeiro, em aulas anteriores, desde o início do curso, a gente estava considerando as fontes como prescrito. A gente supunha que a gente conhecia as cargas e correntes e a gente discutiu em várias situações como obter o campo a partir delas. O problema é que, muitas vezes, as cargas não podem ser consideradas como prescritas. Então, por exemplo, você joga um campo num átomo, e isso vai excitar um dipolo no átomo, e portanto, a distribuição de cargas e correntes que vão ter ali vão ser função do campo que você está jogando. Então, a ideia é que um campo incidente ele polariza um material. E aí, nessa primeira abordagem que a gente está fazendo, a gente está considerando aqui sistemas que podem ser modelados dentro da aproximação multipolar, que a gente discutiu em vídeos anteriores. Então, a ideia é que a gente vai ter que determinar qual é o dipolo que é induzido por um campo externo. E aí, como a gente discutiu, essa aproximação multipolar ela vai ser boa se o campo que está excitando a matéria tiver um comprimento de onda muito grande comparado com a escala de comprimento que a gente está considerando. Então, no caso do átomozinho, o átomo tem um tamanho de Angstrom. Então, em particular, a luz visível, ela é muito maior, realmente, o lambda dela do que Angstrom, né? Quer dizer, o tamanho da comprimento de onda da luz visível é protozoário, né? Um protozoáriozinho, centenas de nanômetros. Então, você tem muitos e muitos átomos ali. E aí, essa aproximação de tratar o átomo como dipolinho costuma ser bom. Uma boa parte que a gente está fazendo não precisa ser um átomo. Estou dando só aqui um exemplo que é um dos que a gente vai mais usar. Vou ficar falando em átomo, mas, enfim, é mais geral do que isso. A ideia é que a gente, sempre que a gente puder descrever uma distribuição de matéria na aproximação dipolar, essa questão da polarização vai ser o seguinte: jogando um campo incidente, qual é o dipolo que eu incido no material? E aí a gente fez um primeiro modelo para descobrir como que seria essa resposta. A gente discutiu bastante que para valores típicos de campo elétrico e na maior parte das situações de interesse, a ideia é que a resposta é bem fraquinha, né? O campo ele pode ser considerado bem fraco comparado com as escalas de campo interno que tem ali no átomo, por exemplo, no sistema que você está considerando. Então, isso permite que a gente trabalhe na chamada aproximação linear, ou seja, o dipolo induzido ele responde linearmente ao campo aplicado sobre ele. E no espaço de Fourier, a gente viu que isso significa que o dipolo induzido é proporcional ao campo externo, né? Então, só que essa constante de proporcionalidade ela depende, em geral, da frequência, e é isso que está ilustrado aqui, né, nessa expressão que a gente obteve para a polarizabilidade. Então, esse Ezinho é a carga do elétron, esse M é a massa do elétron. Então, isso aqui é porque a gente está justamente, como eu disse, considerando que o nosso sistema é um átomozinho, e aí esse dipolo induzido corresponde a essas oscilações das nuvens eletrônicas, como a gente viu no slide anterior, no vídeo anterior. Mas, se esse não for o caso, tudo bem, aí muda basicamente aí quem são as constantes, mas como a gente motivou, a expressão é basicamente dessa forma, ou seja, o alfa ele vai depender basicamente de 1 sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Então, esse ômega zero é uma escala natural de oscilação do sistema, tá certo? E esse ômega é a frequência do campo que você está jogando sobre ele. E aí tem muita coisa aqui que a gente agora vai começar a discutir em mais detalhe. Primeiro, o fato da resposta depender da frequência é justamente o que a gente fisicamente chama de dispersão. Tem fenômenos bonitos aí, como o surgimento do arco-íris aqui nesse prisma, você joga a luz branca, ela abre aqui bonito nas cores do arco-íris. E isso acontece justamente porque aqui as gotas de ar, no exemplo do arco-íris, aqui o vidro aqui nesse exemplo do prisma, ele responde diferente para diferentes frequências. Então acaba que, em particular, ele refrata diferentemente, e aí fica essa coisa bonita que está aqui na tela. Então, o fato do alfa depender da frequência é justamente o que a gente chama de dispersão. E aqui tem um ponto essencial já de dispersão que eu quero destacar, que é o seguinte. Se o alfa depende da frequência, isso significa o seguinte: quando você toma essa transformada de Fourier, para agora ver como é que o dipolo responde no tempo ao campo elétrico, você vai ter uma convolução. Então, isso aqui significa que campos em diferentes instantes de tempo T' contribuem para o dipolo em T, ou seja, tem um delay na resposta, tem uma demora na resposta, né? E, então, isso é extremamente profundo. A gente geralmente pensa lá, desde o ensino médio, fala em dispersão, você fala, você tem uma resposta diferente para frequências diferentes, ou seja, para cores diferentes, né? E a gente está vendo que essa resposta diferente para frequências diferentes está ligada justamente com você ter aí uma resposta não instantânea. É isso que essa resposta aqui está dizendo. Essa integral do jeito que está, fica parecendo que campos para T' maiores do que o T podem contribuir, né? Que está integrando até infinito. Então, por causalidade, a gente espera que a gente possa escrever isso aqui como sendo uma integral só até T, ou seja, esse alfa ele deve ser proporcional a um θ
de T menos T'. De fato, tem uma relação muito profunda de dispersão com causalidade, mas ela a gente não vai discutir nesse vídeo. A gente vai voltar nela mais adiante no curso, mas já aponto aqui que tem sim uma conexão profunda entre esses conceitos, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção agora, que é importante para a gente, é essa conexão entre uma resposta que depende da frequência e uma resposta que não é instantânea. Essas coisas que a priori parecem diferentes, na verdade elas são sinônimos. Isso é muito profundo. E para a gente apreciar isso melhor, vamos pegar os casos limites. Sempre a gente ganha uma intuição física boa, assim. Então vamos imaginar que a gente esteja analisando que o campo incidente ele tem frequências baixas. Então baixa é comparada com o quê? Com a frequência característica do sistema, com esse ômega zero. Como a gente viu, essa polarizabilidade ela envolve uma escala de frequência aqui do material, né? Que no caso, ali quando a gente fez o modelo atômico, a gente viu que esse ômega zero fisicamente está ligado com a frequência de transição eletrônica, ou na linguagem clássica, né, com a frequência de vibração da nuvem eletrônica ali no modelinho que a gente fez. Que para o caso do átomo, isso daí está no ultravioleta, tipicamente. Então a luz visível, para a transição eletrônica, ela vai estar basicamente satisfazendo essa condição aqui, tá? Depois a gente vai ver que quando a gente vai, por exemplo, em vez de átomo, tá com molécula, isso surge em outras escalas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tem muita física também nisso, mas por hora vamos pensar aqui só no átomozinho mesmo. E aí, matematicamente, significa o quê? Se a frequência é muito baixa, comparada ao ômega zero, você pode apagar ela aqui. E aí, o que você fica, então, é com uma constante, que é o E2 sobre ômega zero ao quadrado, que é a polarizabilidade estática, que a gente chama. É a polarizabilidade para a frequência zero. Ora, então, se as frequências características do campo, ou seja, nota que o campo geral vai ter várias componentes de Fourier diferentes de zero. Mas se essas componentes de Fourier satisfazem essa condição de frequência baixa, então esse alfa de ômega eu posso trocar por uma constante, por um alfa zero. E aí, quando eu tomo a transformada de Fourier, agora não tem mais convolução, né? Estou dizendo que o P til de ômega é proporcional ao E til de ômega. Então, quando você toma a transformada de Fourier, voilá, você obtém isso aqui. E aí, de novo, olha lá o que a gente falou antes, quer dizer, se você despreza a dispersão, quer dizer que o alfa não depende de ômega, quer dizer que a dispersão é irrelevante, né? Se você despreza a dispersão, você agora tem uma resposta instantânea. Então, a intuição física é um pouco assim, se quiser pensar, quer dizer, você pode pensar assim de maneira. Se o alfa independe do ômega, isso quer dizer justamente que o material responde igual para todas as frequências. Em particular, ele responde igual para frequências arbitrariamente altas, se isso puder ser válido sempre. E, ora, isso significa então que o sistema responde instantaneamente. Justamente, a ideia é que ele consegue acompanhar qualquer frequência, que é o que está ilustrado aqui, a resposta instantânea, né? Tá certo? Então, é claro que isso não vai ser verdade em qualquer regime. Ninguém consegue... nenhum material consegue responder instantaneamente. E aí... e aqui está claro, então, qual que é o regime. Outra coisa, é sempre legal aquela analogia que eu comentei no final do último vídeo, mapear esse problema de um bloco preso por uma mola, porque a equação é a mesma. Então, a gente tem, às vezes, mais intuição, né, com um bloquinho preso por uma mola do que com um átomo vibrando no campo externo. Então, é a mesma brincadeira. Se você está excitando com uma frequência pequena com relação à frequência natural do sistema, então o sistema ele acompanha perfeitamente ali a força que você está fazendo, né? E é isso que dá aqui, uma resposta instantânea, ou seja, o átomo ele acompanha o campo externo. O campo externo varia, ele varia aqui junto, instantaneamente, tá? Então, de novo, essa é uma conexão extremamente importante. A ideia da dispersão, ou seja, de uma resposta que depende da frequência, e o fato de que o sistema não responde instantaneamente. Quando você começa a perceber que ele está respondendo diferente para diferentes frequências, você está justamente vendo ali que ele não está conseguindo responder instantaneamente, ou seja, enfim. Outro regime muito interessante, agora frequências altas, quando o ômega é muito grande comparado com o ômega zero. Agora se apaga aqui o ômega zero. E aí, o que acontece é o seguinte, agora você vê que o alfa de ômega ele fica com essa expressão daqui. Então você vê, estou escrevendo em termos do alfa zero, né? Então, só pegar essa expressão para alfa de ômega, multiplicar por ômega zero ao quadrado embaixo e em cima, né? Então você fica com isso daqui. Então tem várias coisas interessantes aqui. Primeiro, que você vê que então o sistema tem dificuldade de acompanhar o campo. Nesse regime, o campo oscila tão rápido que o átomo ele não consegue acompanhar. E aí, de fato, você vê que a polarizabilidade dele é bem menor do que seria estaticamente. Ou seja, lá na analogia com a mola, a amplitude que a mola vai ter para uma dada força, a amplitude de força que você coloque, é muito menor do que a amplitude que ela teria se aquela força fosse aplicada estaticamente. Ou seja, os deslocamentos que o elétron tem é muito menor, porque a ideia é justamente essa. Como a frequência do campo é muito grande, quer dizer, está aqui a nuvem eletrônica, né? E você aplica, o campo está para cá. Aí a nuvem fala, pô, beleza, vou no sentido oposto que eu tenho carga negativa, eu quero ir no sentido oposto do campo.
Quando ela vai começar a se mover, o campo já inverteu o sentido. E aí ela quase não se deslocou, ela fala, tem que ir no outro sentido. Então, enfim, a ideia é justamente que quando a frequência do campo vai ficando grande, o sistema vai tendo dificuldade de acompanhar o campo. E isso está explícito também por esse sinal. Imagina que você considera aqui, por exemplo, um caso monocromático. Então, o campo ele é puramente uma única frequência de Fourier. Você vê que esse sinal mostra justamente que ele vai estar em oposição de fase. Quando o campo tem uma fase, o sistema está na fase oposta. Quando o campo é máximo para a direita, o sistema está no deslocamento máximo para a esquerda. Mesma coisa que acontece na mola também. Então, no outro regime era positivo, ele acompanhava em fase. Agora ele está em oposição de fase. Tá? E claro que outro regime muito interessante é quando o ômega começa a chegar próximo do ômega zero. Ele tem ressonância, e aí claro que não dá para você desprezar mecanismos dissipativos, né? A gente não vai falar nisso nesse vídeo, a gente vai fazer isso mais para frente no curso. Tá? Aqui a gente vai estar sempre considerando que a gente está longe da frequência de transição, longe da ressonância. Continuando aqui nesse caso de frequência alta, você vê que então, quando você vai aumentando cada vez mais o ômega, esse alfa vai tendendo a zero. O alfa tender a zero significa que o P vai a zero, ou seja, você não induz dipolo. Que a ideia física é justamente da transparência, ou seja, quando você joga um campo de frequência muito, muito alta, o material ele vai ficando, vai perdendo a capacidade de acompanhar o campo e no limite ele simplesmente não acompanha, ele fica como ele está e o campo passa por ele como se ele não estivesse lá, ou seja, a ideia de transparência. Então, isso é bem geral. Aqui a gente está falando para um átomo, mas você começa a jogar em meios materiais, isso vai, mesma coisa, né? Você começa a jogar campos de frequência cada vez mais alta, eles vão atravessando os materiais, né? Então você vê, a luz visível, ela reflete na nossa pele, e aí a gente vê as pessoas como a gente vê. O raio-x ele já vai lá até o osso, a pele já não segura, justamente porque esses ômega zeros vão sendo diferentes, né? Para, enfim, materiais diferentes, para meios diferentes. A nossa pele ela é bem mais maciazinha, assim. Claro que depois a gente vai estender tudo isso para meio material, mas olha como as intuições a gente consegue às vezes ir construindo pensando só num átomozinho. É muito poderoso aqui essa modelagem, né? É uma coisa muito, muito mais geral do que parece à primeira vista. A gente fez lá um modelinho de átomo, mas, claro, enfim, todas essas constantes que aparecem vão mudando e tal, mas várias conclusões que a gente está chegando são bem gerais, é muito profundo. Agora, a partir desse slide, eu vou ser bem esquemático, só para mencionar algumas coisas que são mais de física atômica, vocês não vão precisar para o restante desse curso, é só como curiosidade, assim, coisas que eu acho que, assim, mal ou bem mostram quão rico aí é estudar física atômica em detalhes, estudar física molecular. Tem uma física muito rica, inclusive para o estudo aí justamente de eletromagnetismo, como que o material vai responder a campos externos. Então, alguns comentários, quer dizer, esse modelo clássico, ele é bem razoável, tá? Claro que quando você vai fazer uma discussão mais rigorosa, você precisa calcular a polarizabilidade quanticamente, mas continua sendo a ideia de uma resposta linear, que você vai usar aí ferramentas da mecânica quântica, de perturbação e tal. Mas, basicamente, vocês vão ter as mesmas propriedades. E esse ômega zero vai continuar aparecendo. Só que esse ômega zero agora ele tem a ver com a frequência de transição, que é uma coisa que no nosso modelo clássico não existia. Então, fazendo esse paralelo, né, você trocando aí essa frequência de vibração da nuvem eletrônica por uma frequência de transição eletrônica, entre níveis eletrônicos, você vai ter basicamente a mesma descrição do alfa. Basicamente, mas não exatamente. Quer dizer, o lance é que a gente tem várias transições possíveis. Então, o alfa ele vai ser sempre um somatório de muitos termos. Mesmo que você tiver átomo de hidrogênio, você tem um elétron só. Você pode vibrar em várias frequências diferentes, essa nuvem eletrônica. Então, o modelo semiclássico seria você justamente pensar que como agora você tem uma nuvem eletrônica, você tem um elétron, uma onda, não é uma bolinha, então ele vai poder vibrar em vários modos normais ali, como se você estivesse prendendo uma corda numa parede. Uma visualização semiclássica é do átomo de de Broglie, né? Então você tem ali como se fosse uma membrana de um tamborzinho que vai podendo vibrar com várias frequências diferentes, e aí cada uma delas contribui. Então, quer dizer, a gente, enfim, a polarizabilidade geral vai ser um somatório de termos. Se você levar em conta isso, claro, essa constante que aparece aqui, se você fizesse lá um modelo quântico cuidadoso, você ia ver que, em troca disso, ia aparecer algo que tinha a ver com o valor, com o elemento de matriz de como que o dipolo conecta estados diferentes eletrônicos. Então, a conexão entre estados eletrônicos diferentes, justamente quando você faz aqui a transição virtual e volta, você vai ter aí essa frequência de transição ômega-j, e isso aqui vai estar fazendo a polarizabilidade quanticamente. Tudo comentário esse, aqui a gente vai ficar sempre classicamente. Eu quero chamar a atenção com esse vídeo um pouco como, mesmo com física clássica, você já consegue descrever de maneira bem rica algumas das características aí profundas da resposta da matéria. No caso de molécula, você tem possibilidades adicionais. Então, aqui a molécula de água, ela tem um aumento de dipolo permanente.
E o dipolo permanente, ele tipicamente fornece a contribuição dominante. Um jeito de ver isso é que você pode dividir o dipolo permanente pelo alfa vezes zero. O dipolo permanente, a gente viu que a ordem de grandeza dele é carga vezes a escala de distância, aí, ou seja, a escala de carga da molécula e a escala de distância. Aqui tipicamente vai ser o elétron, né? E aqui o tamanho da molécula. Inclusive viu aí que o número bate bem aí para a molécula de água. E aí, essa razão vocês podem mostrar que é exatamente a razão do campo interno pelo campo aplicado. E a gente viu que essa razão, então, é muito maior do que 1. O campo interno é muito maior. Então, realmente, tendo aí dipolo permanente, esse tipicamente vai ser o efeito. A rigor, você poderia até superpor o completo, o dipolo completo ou permanente, mais o induzido. Mas, na prática, quando você tem dipolo permanente, em geral, para muitas coisas, ele vai ser o dominante. E aí, quer dizer, esse dipolo permanente, na presença de um campo que ele sofre um torque, sofre uma força, que vocês viram lá na física básica, que é dado por essa expressão, e vai ser tipicamente o mecanismo central aí de quando você, enfim, você estiver querendo calcular. Mas nem sempre. Algumas vezes o efeito de dipolo induzido pode ser o dominante, pode ser o principal. Porque imagina que você tem, por exemplo, um bando de moléculas de água distribuído aqui aleatoriamente. Então, de maneira que na média o dipolo permanente seja zero. Mas, no entanto, quer dizer, quando chega um campo aqui e excita essas moléculas, aí você vai ter uma direção preferencial de excitação devido à direção desse campo que ele está oscilando. E aí, às vezes, os dipolos permanentes podem ser molécula a molécula, uma coisa dominante, mas eles estão todos embaralhados, né? E os moléculas e os dipolos induzidos eles estão mais correlacionados. E aí a união faz a força. Você pode acabar conseguindo um efeito maior que seja devido aos dipolos induzidos. Isso pode ser importante se você quer ajudar, por exemplo, o espalhamento devido a essa onda incidente. Enfim, tem várias coisas aí. Outra coisa é que a gente tem anisotropia quando a gente tem molécula. Vamos lá no caso da molécula da água. Agora eu vou focar em moléculas apolares, tá? Que aí não tem dipolo permanente. E aí, quer dizer, se você pega aqui, imagina que agora você tem uma nuvem eletrônica que vai estar distribuída em volta aqui da molécula e tal. E aí, se você aplica um campo elétrico numa direção, pode ser mais fácil, por exemplo, você alimentar ali as oscilações de elétron do que se você fizer numa direção diferente. Então, as frequências de vibração podem depender aí de quais modos você está ativando de vibração da nuvem eletrônica. Então, aqui eu estou escolhendo os eixos. Quando você puder escolher os eixos em direções de simetria, a sua vida fica facilitada. Então, mas o que acontece é que se você aplica um campo que não está nem em x nem em y, o dipolo, de repente, ele pode estar inclinado. Então, se o dipolo induzido na direção x for diferente da y, você tem uma frequência de transição diferente ali, né, uma frequência de vibração da nuvem diferente, então, aqui nesse exemplo, o x seria mais fácil de excitar, né, que você tem mais cargas positivas distribuídas aqui, é mais fácil você distorcer nessa direção. Aí, para um campo elétrico na direção azul, você teria um dipolo elétrico na direção diferente. Então, você vê que a relação entre eles pode ser linear, mas não pode ser mediada por um escalar. E aí, tipicamente, então, você vai ter que a relação do P com E é um tensor de posto 2, como outros que apareceram aí no nosso curso. Tá? Então, aqui você tem essa representação diádica, se preferir, né? Mas a ideia é que esse tensor vai poder sempre ser representado por uma matriz e o dipolo não precisa estar na mesma direção do campo elétrico incidente. Então, quando você tem sistemas anisotrópicos, como, por exemplo, moléculas, né, é importante levar em conta que a polarizabilidade é tensorial, não pode ser tratado como escalar. A rigor é como se ela sempre é um tensor de posto 2, mas para o átomo, por isotropia, esse tensor é proporcional à identidade. Então, você pode tratar ele como número feliz da vida. Mas mesmo quando a gente tem anisotropia, se você tem moléculas distribuídas aleatoriamente, eventualmente você no final vai tomar aí a média sobre todas as orientações. E aí a média de um tensor em todas as orientações é a identidade, né? Aí você vai, no fundo, trocar então aquilo pelo traço sobre 3 da sua matriz, isso vai se comportar como um alfa escalar bonitinho. Né? Então também tem isso aí. Se você estiver analisando uma molécula só, não tem jeito, ela vai estar orientada em algum lugar. Mas se você tiver várias moléculas, ou mesmo uma molécula, mas se ela estiver rodando e as escalas de tempo que você estiver observando forem grandes comparado com as escalas de tempo de rotação, né? Aí você vai poder tomar médias. Então, muitas vezes, mesmo tendo ali anisotropia, você pode trabalhar na média com distribuições isotrópicas. E bem, até aqui a gente basicamente só considerou a contribuição dos elétrons, mas mesmo nesse problema que a gente fez, a rigor mais correto é calcular a massa reduzida. Né? Só que a massa reduzida do sistema é da ordem da massa do elétron. Estou falando de massa reduzida que a gente está trocando aqui essa esfera do elétron por um pontinho, então você tem essencialmente o problema de dois corpos. Né? Então, tudo funciona bonitinho como a gente fez. Mas, para a molécula é mais complicado.
Porque além das vibrações das nuvens eletrônicas, você tem as vibrações moleculares. O problema exato é extraordinariamente complexo. Só que você consegue simplificações importantes pelo fato da massa nuclear ser muito grande comparado com a massa eletrônica. Então, você está ligado lá com a aproximação de Born-Oppenheimer, quem fizer aí física atômica vai estudar isso em muito mais detalhe. Aqui eu vou fazer uma coisa bem esquemática. E a ideia é que você vai poder, então, considerar as contribuições para o dipolo induzido, você vai poder separar, por causa dessa hierarquia aqui, em contribuições separadas, ou seja, uma parte eletrônica e uma parte nuclear. E as partes eletrônicas vão ser basicamente o que a gente já colocou antes, tá certo? Então você vai botar aqui as frequências de transição eletrônica e a massa do elétron. Mas as contribuições nucleares, você vai... Então, assim, essa molécula, o fato dessas cargas positivas estarem vibrando também é um dipolinho ali que você tá induzindo. E aí, você agora vai ter que colocar a frequência de vibração, né? Em vez da frequência eletrônica, e a massa que entra aqui são as massas dos prótons. Aqui, no caso, nesse sistema de duas massas, a massa reduzida, estou supondo que aqui eles são iguais, é o m sobre 2. Tá? Mas, então, é bem importante reparar que no caso da molécula a coisa é bem mais complicada. Você tem que somar nas transições eletrônicas, e aí aqui o que aparece é a massa do elétron, e depois você tem que somar a contribuição dos dipolos devido à vibração das moléculas. E aí a contribuição com a massa, a ordem de grandeza é a ordem de grandeza da massa dos núcleos. E se tem 2, 3, 4, tem que achar lá os modos normais, ficam as coisas mais chatas, mas a ideia é basicamente essa. Então essa hierarquia aqui é bem importante. E as frequências de vibração, vocês veem lá nos cursos de atômica, molecular, condensada, elas são tipicamente da ordem de 10 a 12, 10 a 13 Hz. A gente está falando aí do infravermelho. E a coisa pode ficar mais complicada. Eu botei só os níveis vibracionais, mas você tem as contribuições rotacionais das moléculas também. Elas tipicamente têm uma ordem de grandeza menor, estão aqui nas microondas. E a razão, um jeito rápido de ver, é que as frequências de vibração é a raiz de K sobre a massa da molécula. As frequências de rotação é o momento angular sobre I. E o I é proporcional à massa. E a massa do átomo é que é o cara grandão, né? Então esse cara daqui tem raiz de M no denominador, esse cara tem M. Enquanto que a frequência eletrônica não tem o Mzão, né? Ela depende só da massa do elétron. Isso mostra porque tem essa hierarquia bem clara, né? Das frequências eletrônicas, muito maior do que as vibracionais, e tipicamente aqui também muito maiores do que as rotacionais. Então tem toda aqui então a ideia, sem essa hierarquia de massa, o problema vai ser muito mais complicado. Mas a ideia é que na aproximação linear você, enfim, vai sempre poder escolher lá um alfa, mas para encontrar que alfa é esse, você vai precisar de algum modelo do que você está tratando. E por fim, ainda tem a possibilidade ali de você induzir dipolos em frequências diferentes do campo que você jogou, tá? E isso aqui na linguagem quântica a gente diz com espalhamento inelástico, que aí você dá origem a uma onda espalhada que tem uma frequência, uma cor aqui diferente da que você jogou. Então isso é, por exemplo, o que acontece no efeito Raman, que você experimenta aqui usando aí, enfim, um material contínuo e tal, mas a gente consegue entender o mecanismo mesmo pensando em um único átomo. Em um único átomo não, uma única molécula aqui. Então a brincadeira é que a gente calcula a polarizabilidade, a gente viu que isso depende do tamanho do átomo. Então você está analisando aqui, por exemplo, qual é a polarizabilidade aqui devido à contribuição eletrônica, das transições eletrônicas. A rigor, a ideia justamente da hierarquia que a gente falou antes e tal, é o fato de que você, como o elétron se move numa escala de velocidade muito maior do que os prótons, porque ele tem uma escala de massa muito menor, é como se a cada instante você pudesse analisar os prótons congelados e a nuvem eletrônica. Só que as frequências de vibração dependem de onde estão os prótons, que são aí a condição de contorno do seu problema, né? Lembra que a polarizabilidade ela depende do volume, como a gente falou, então você mudar a posição dos prótons muda a polarizabilidade. Então, a rigor, o que a gente estava... essa polarizabilidade é a função da frequência e das posições dos núcleos. Aqui eu escolhi aqui uma coordenada normal só. Poderia botar várias coordenadas normais de vibração. Mas uma só, a ideia é que uma primeira contribuição é você calcular a molécula na sua configuração de equilíbrio, mas se você tem vários modos normais ativados, ou seja, se o elétron está vibrando e também o núcleo está vibrando e tal, então você tem agora esse efeito aqui não linear, que é o fato de que o alfa da vibração eletrônica ele muda devido ao movimento dos átomos. Então a correção de até agora está vendo tudo linear, mas a não linearidade ela deixa também alguma contribuição. E aí você pode ver isso expandindo em Taylor. Imagina que essa variável normal se mova com uma amplitude pequena, então você pode expandir ela em torno da posição de equilíbrio, então você tem que derivar aqui o alfa como função do Q, como função da posição ali dos átomos, e multiplicar por Q. Esse é o primeiro termo na correção.
E aí, esse Q vai ser tipicamente, vai ter uma amplitude de vibração vezes o cosseno da frequência de vibração aqui do núcleo, né? Bem, substituindo essa expressão do Q aqui dentro e denotando essa derivada por um alfa linha, você vê então agora que o P de T, imagina que você jogou uma onda harmônica com frequência ômega. Então, esse P de T, a primeira contribuição vai ser esse alfa de ômega 0 vezes esse campo, então é uma contribuição que vibra com frequência ômega. Só que o termo seguinte, ele envolve um produto de cosseno de ômega de vibração por cosseno de ômega t. Isso aqui você pode usar lá as fórmulas trigonométricas e ver que isso aqui é o cosseno de ômega vibração mais ômega vezes t, mais cosseno de ômega de vibração menos ômega vezes t. Tá? Então, isso daqui justamente está mostrando que você agora excita dipolos que vibram com uma frequência diferente do campo que você jogou. Tá? Então, isso é possível porque esse daqui é um efeito anarmônico justamente. Lembra que, em modos normais, eles não trocam energia entre si. Aqui, a gente justamente está vendo uma situação que a gente está vendo o quanto que o modo normal está afetando a contribuição do modo normal eletrônico. Então, aqui é um efeito justamente não linear. E na aproximação não linear, aí o dipolo, então, ele não vai mais ser proporcional ao campo e no espaço de Fourier. Agora você tem que uma frequência do campo gera uma resposta, tudo bem aqui na mesma frequência, mas gera uma que está deslocada. E surgem essas bandas, um que tem uma frequência um pouquinho acima e um que tem uma frequência um pouquinho abaixo, que a gente chama de bandas laterais. Então, isso aqui é um outro jeito de pensar isso, é que agora, para essa nuvem eletrônica, você botou, é como agora se você tivesse uma condição de contorno que depende do tempo. Você quebrou a simetria por translação temporal. Então, você tem uma resposta vibrando com uma frequência diferente do que você jogou. Então, tudo isso aqui é comentário extra, isso aqui é um modelo clássico para Raman, a gente não vai mais aparecer Raman no nosso curso, mas eu acho que é interessante vocês terem uma visão aí geral de alguns contextos, de alguns conceitos bem ricos de física e mostrar esse interplay de eletromagnetismo com física da matéria, que é uma coisa bem rica. Por fim, só o último slide aqui, a ideia é a seguinte, se eu for representar quanticamente o que está acontecendo, os níveis de vibração eletrônica estão lá em cima, estão lá longe. Lembra que a frequência deles é grandão, então a energia aqui é enorme. E aqui você tem aqui os níveis vibracionais. E você joga, por exemplo, a luz no visível, a frequência do visível a gente viu que é bem menor do que isso, mas é maior do que as frequências vibracionais. Então você tem a possibilidade aqui de espalhamento. Então, na linguagem quântica, o que é o espalhamento? Você joga o cara para um nível virtual e volta, tá certo? Esse daqui é o espalhamento elástico. A gente chama de espalhamento Rayleigh, a gente vai estudar em bastante detalhe daqui a 2 vídeos. Mas, então, a ideia do espalhamento é você visitar esses níveis virtuais, que é o que a gente disse também que é a interpretação quântica de polarizabilidade. Ela vai justamente ver como que você consegue ter transições virtuais aqui. Agora, você não precisa voltar para o mesmo estado. Se você não volta para o mesmo estado, aí o fóton que você emitiu quando você decaiu, aliás, desculpa, deixa eu explicar melhor. Vamos voltar aqui no Rayleigh, né? Quer dizer, a ideia é que você absorveu o fóton com uma certa frequência aqui, ômega, e aí emitiu, no caso aqui, com a mesma frequência, que você voltou para o mesmo estado. Só que você não precisa emitir na mesma direção, por isso que aqui é o espalhamento. Né? Você absorveu um fóton em uma direção, você pode cuspir ele em outra. Só que quando você cospe em outra, você nem precisa voltar para o mesmo estado. Se você não voltar para o mesmo estado, você vai ter aqui um fóton com uma frequência diferente. Então aqui é um caso em que o fóton sai com uma frequência um pouquinho menor. O pessoal chama isso de processo Stokes. Mas só que se você já começa no estado excitado, você pode devolver um fóton com uma frequência maior, que é o que o pessoal chama de anti-Stokes. Então, enfim, tem toda uma discussão, não vou fazer aqui a discussão de física atômica molecular em detalhe, mas talvez o ponto central desse vídeo é mostrar que mesmo essas coisas bem avançadas de quântica, a gente consegue ter modelos clássicos que não vão se aplicar perfeitamente bem. Tem coisas que você vai precisar da teoria quântica, do espalhamento Raman e assim por diante. Mas pelo menos você consegue entender conceitualmente vários aspectos do que está acontecendo. Mas aqui no nosso curso, toda essa parte final aí, que eu falei, a partir aí da parte de moléculas, é tudo comentário extra, tá? Mas quem tiver curiosidade, a gente pode discutir melhor no nosso encontro presencial. Então, isso encerra esse vídeo. Muito obrigado.